Esperar o vizinho. Ih, tô morrendo de frio. E nem tá frio. 23 graus. Esperando o vizinho. O vizinho vai demorar. Eu não vou esperar o vizinho, não. Eu falei que ia esperar o vizinho bater ali, deixa ele bater. Nossa, sempre que eu vou ler isso aqui, eu tô morrendo de sono, eu tô acabado. Daí eu fui ler mensagem no WhatsApp, tudo cheio de dor aqui, começou a me dar. Daí eu terminei de ler, o negócio continuou, um monte de dor, assim, tá. Agora eu tô com frio, não sei se isso tem relação. A Kerland Paracas. Qual poderia ser o significado daquele grande traçado que, por falta de uma definição mais apropriada, somos obrigados a chamar de candelabro dos Andes? Descobrimos um outro candelabro maior e mais bonito na Pampa de Nazca e que mais se parece com um relicário. Então, quando eu falo mais alto, tem mais barulho. Barulhão. Não grava aqui, mas... Então, avião. Se eu falar mais baixo, ele fala menos ruído lá fora. Sem qualquer dúvida, os desenhos de Nazca são relacionados com o candelabro dos Andes, e encontrar uma explicação pelo candelabro ofereceria os dados necessários para resolver o enigma do outro. Um fato parece inegável: a região de Paracas, Baía de Pisco, é muito rica em vestígios arqueológicos aos quais deu o nome. A cerâmica de Paracas é famosa no Peru inteiro. Em Paracas, sempre foi encontrada a maior parte das múmias incaicas que estavam em grutas. Sem dúvida, deve haver mais, e poderia-se dizer por isso que aquela região era especificamente um lugar sagrado, um lugar dedicado às sepulturas, o que os celtas chamavam de Caerleon, ou seja, a cidade do lugar sagrado. Na margem interna da península, que nós visitamos à vontade, na margem que dá para o oceano, que não fomos ver, só se vêem penhascos escarpados salpicados de fundas cavernas que em parte são entradas de subterrâneos abertos para o Pacífico, e em parte vastos labirintos cheios de colunas despedaçadas, onde os vagalhões quebram, formando jogos de cores múltiplas. Puxa, esses dias aí que eu fiquei sem gravar o livro, Moisés falou que todo mundo gosta da minha voz. Acho que ninguém gosta da minha voz. Minha voz é horrível. Acho que não tem um ser no planeta que gosta. Talvez um nenezinho. Por curiosidade, tipo, essa voz diferentona aí. Essa voz acabada aí. Minha voz é toda destroçada. Eu tinha uma voz bonita, mas daí o cara é da indústria bélica. Eu aqui, assim, todo legalzão, com uma voz bonita, daí ele... o cara veio que estragou, né? Enfiou uns negócios aqui, tá tudo detonado. Só na loucura do Moisés do INPE. Tipo, então, se o INPE fala baboseira todo dia, o cara do INPE só, né? Eu comprei comida hoje. Nem é muito boa, mas tipo, uma aparência bonita, sabe? Eu comprei comida, né? Nossa, mas deu chilique. O cara da Embraer e o cara do INPE, os dois. O da Embraer mora aqui do lado, o cara do INPE mora do outro lado da rua. Os dois maior chilique, meu. Eu pensando, nossa, eu vou gravar esse chilique de madame. E foi, e vai, e vem. Aí terminou assim, eu vou preso. E ficou repetindo, que eu vou preso, sabe? Eu tô indo preso. Tá bom, isso. Ai, ai. Nessas grutas foram descobertas as célebres múmias de Paracas. Nossa imaginação leva-nos a acreditar, e possivelmente foi assim mesmo que aconteceu, que nessas grutas os piratas e corsários da época dos comboios da prata
escondiam os tesouros, frutos de seus saques. Teriam sido os piratas a desenhar aquele candelabro ou tridente para reconhecer facilmente o local de seus esconderijos? Interrogação. Mas é claro que não. Ai, a minha voz já foi analisada, a minha voz. Um nenê curte, assim, por um tempo. Depois de um tempinho, assim, eu tenho que calar a boca, porque senão o nenê vai dar um chilique, assim. A minha voz não é legal. E ele gosta de curiosidade, sabe? É uma suposição, né? De início, o nenê gosta de mim, gosta da minha voz, beleza. Deve ser para me agradar, não sei, eu vou dar alguma coisa para ele. Vou dar um presente para ele. Eu tenho cara de que dou presente para as pessoas. É o tio, né? Vai ver que outro tio meio parecido comigo deu alguma coisa. O nenê gosta de mim, ele aceita a minha voz, mas por um tempo. Depois a minha voz é um saco. A minha voz é péssima. Tenho voz bonita só lá na igreja. Se você quiser ver a minha voz bem bonita, tem algumas gravações, acho que até apagou, viu? Mas eu vou ali na igreja da Vista Verde. O dia que acabar a pandemia, eu vou na igreja, eu pego qualquer missa, você vai lá em qualquer missa. Se eu estiver morando aqui, eu estarei lá. Daí você vai ouvir minha voz lá, é bonita, aqui não é. E ai de mim. Meu, eu peguei a guitarra um outro dia, cantei uma música, do nada, assim, ó. Tá, não tô fazendo. Começou a bater aqui. Imagina se eu soltar a minha voz. A minha voz tem que ser feia, horrível. Daí o louquinho da Embraer fica calmo. O candelabro é anterior ao século XVI. Só pode ser visto do continente ou da Bahia. E é completamente invisível do mar aberto, onde logicamente navegavam os veleiros de bandeira negra. A mais, a península de Paracas pode ser facilmente identificada, pois é a única do litoral peruano e o desenho em forma de tridente com salamandra é muito mais parecido com o estilo dos incas do que com o estilo dos filibusteiros. Subtítulo: O sinal de tabu. O candelabro deve ser interpretado como um sinal. Essa é a opinião mais aceita no Peru e também o resultado das conjecturas de nosso amigo Carlan. Acreditamos não estarmos muito afastados da verdade afirmando que a península de Paracas está colocada sob a proteção do signo de Tabu. Nas entranhas da colina, os túmulos, as múmias com o ouro e talvez tesouros. Na superfície da colina, o candelabro da vigília e do tabu um aviso para não violar aquelas paragens. Essa poderia ser uma explicação bastante satisfatória se pudéssemos aplicá-la também à Pampa de Nazca. Os misteriosos traços que se estendem por uma área imensa, sendo que algumas linhas têm um comprimento de 60 quilômetros, poderiam, nesse caso, estar assinalando e encobrindo uma gigantesca necrópole, repleta de milhares de pessoas de múmia. Milhares de múmias. Eu li errado. Vírgula, todas elas providas de seu viático em ouro para o além. Todo o ouro do Peru, o mais fantástico tesouro do mundo. As linhas geométricas, vírgula, os desenhos de figuras, vírgulas, de flores, vírgula, de animais, dois pontos, lhamas, condores, aranhas e cobras, e de objetos como o relicário de Nazca, poderiam ser epitáfios que se tornaram incompreensíveis ou então estar marcando
a delimitação de áreas para tribos, raças, povos ou gerações. Talvez o prodigioso tesouro dos Incas, que Pizarro e Almagro não conseguiram encontrar, esteja dormindo debaixo das areias douradas de Paracas e da Pampa de Nazca. Parágrafo. Os cronistas, deve ser Chiesa de León e Garcilaso de la Vega, afirmam que este tesouro mencionado na história e nas lendas foi, logo que os incas compreenderam que os invasores só queriam arrancar suas riquezas. E pulou. Foi ocultado pelos orejones. Antes da chegada dos espanhóis, tão logo os incas compreenderam que os invasores só queriam arrancar suas riquezas. Mas ocultado onde? Interrogação. A história não menciona o lugar. Até nossos dias, acreditava-se que os esconderijos estavam no planalto entre Cusco e Machu Picchu, onde vimos alguns túmulos incaicos ignorados pelos arqueólogos, mas agora seria mais útil que as investigações fossem feitas em proximidade do relicário de Nazca, que ressalta na Pampa como uma joia extraordinária ao centro de um verdadeiro labirinto de linhas paralelas e cruzadas. Apesar disso, só existe uma pequena possibilidade de encontrar uma necrópole em Nazca, porque os traços são entrecortados por uma comprida trincheira moderna, a rodovia Pan-Americana. Pelo que se sabe, durante a construção da rodovia, não foram feitas descobertas relevantes. Subtítulo: A Pampa de Nazca. Os platôs desérticos de elevação média entrecortados por vales se estendem pelo paralelo 15 entre 73 e 75 de longitude oeste. Aqui nesse deserto, muito impropriamente apelidado de Pampa, podemos ver do ar os misteriosos traçados de Nazca que se espalham por milhares e milhares de hectares. Se alguém quiser vê-los de perto, aconselhamos a ir em primeiro lugar a Lima, alugar um táxi aéreo e prosseguir seja em direção a Paracas para ver o candelabro ou então em direção a Nazca para observar a Pampa deserta. A grande rodovia Pan-Americana Pisco-Ica-Nazca, Lima-Valparaíso, passa bem ao centro de todos aqueles desenhos e bem rente à célebre aranha. Para um exame mais minucioso, e dá uma rasgadinha. Oh, foi aqui. Ai, ai. Precisa ir de táxi de Nazca até o Rio Grande, ou então de Nazca até Palpa. Essas pistas, porém, como são chamados no Peru, os traçados e as áreas de areia clara, existem em todos os lugares de Paracas ao Chile. O melhor sistema para vê-las é sobrevoar a região. Dessa maneira, será possível descobrir a localização, dezenas e talvez centenas de desenhos
ainda desconhecidos. É recomendável observar um cuidado básico. Esses voos de reconhecimento devem ser feitos pela manhã, porque os ventos de Paracas costumam soprar muito violentos na parte da tarde, tornando muito perigosa essa exploração aérea. Os táxis aéreos podem ser alugados em Lima, mas com um pouco de sorte podem ser encontrados também em Pisco, onde existe um aeroporto militar. Subtítulo: Trabalho de um povo extraterrestre. Domingo, 27 de abril, às 11 horas da manhã, nosso pequeno Piper Cub, pilotado por um jovem tenente da base aérea, saiu de Pisco em direção sueste. Estávamos em companhia de nosso guia, o amigo Edmund. O tenente conhecia perfeitamente a região que costumava sobrevoar diariamente, e foi isso que salvou nossas vidas na volta. Na saída, ele me avisou que alguma vintena de quilômetros de Pisco poderíamos ver desenhos que poucas pessoas imaginavam existir. Esses desenhos são talvez os mais lindos da Pampa, entre outras imagens. Representam um condor de asas abertas e um homem com seu lhama. Filmamos tudo, mas não as fotografamos, pois queríamos tolamente poupar o filme para fotografar os traços de Nazca. Faltou um hífen aqui, fotografamos. Depois de uma hora, mais ou menos, estávamos sobrevoando um vale verde que pensamos ser o Rio Grande. É ali que começa a área dos desenhos. O vale parece uma cobra verde que serpenteia naquela região árida do Peru onde dominam as pampas, que em realidade não passam de desertos de areias e pedras. De fato, tudo é um deserto, como a península de Paracas com seu candelabro. O que mais impressiona quando a gente sobrevoa Nazca são as imensas pistas de aterrissagem. Por que pistas de aterrissagem? Interrogação. Não sabemos dizer, mas quando a gente percebe os grandes retângulos e trapézios com algumas centenas de metros ou alguns quilômetros de lado e os feixes triangulares em forma de asas que se destacam claras sobre o terreno mais escuro, é essa a primeira ideia que se apresenta à nossa mente. Todo aquele deserto é completamente coberto por traços que não deixam nenhuma área livre. De um horizonte ao outro, as linhas às vezes paralelas, outras vezes divergentes, mas sempre rigorosamente retas, sobem pelas cristas e pelas elevações, despencam pelas ravinas, se cruzam, emaranham-se numa profusão de superfícies claras, retângulos, trapézios, triângulos. Todas elas são bordadas por uma linha escura que realça os contornos. Qual é o significado daqueles traços? Interrogação. O cérebro fica cansado de tanto pensar numa explicação. É tudo inútil. Sempre voltamos à primeira impressão irresistível. Pistas de aterrissagem como as de Orly, ou então dos grandes aeroportos de Nova York, Londres ou Tóquio.
limpas e geométricas, todas aquelas pistas parecem traçadas no escritório de um gigantesco arquiteto de uma poderosa civilização científica extraterrestre. Tivemos a impressão de que a imensa página virgem, chata e arenosa da região de Nazca tivesse sido impressa à distância por meio de um laser ou de uma projeção fotográfica. Seria esse um traçado que manifesta uma ideia terrestre? Seria este de mensagem destinada aos leitores extraterrestres ou um balizamento ou um sistema de sinais deixados por viajantes do espaço? Interrogação. Página 34. Nossa consciência hesita e duvida, mas nosso inconsciente fica dominado por impressões contraditórias, entre as quais emergem algumas mais fortes. Aeródromos, cosmódromos, sinais de laser, mensagem de uma civilização estelar. Um racionalista nunca conseguirá admitir que estas impressões refletem uma realidade de fato, mas também nenhum deles, se chegasse até lá, poderia evitar de pensar nas imagens que acabamos de sugerir. É lógico, por outro lado, que precisamos acreditar que aquelas linhas geométricas entremeadas de desenhos de flores, aves, insetos, deuses e imagens surrealistas não podem deixar de ser o trabalho de algum povo antigo, possivelmente os Incas, que morou nessa região do Peru. Porém, de maneira igualmente lógica, não podemos acreditar que um povo antigo, especialmente um povo sul-americano, tivesse suficientes conhecimentos técnicos e científicos para elaborar uma obra tão colossal cujo traçado, completamente fora de qualquer dimensão humana, parece muito mais próximo a uma civilização de titãs. E como poderiam ter sido feitos esses traços? A qual distância no espaço? Interrogação. Nossa irrefutável lógica obriga-nos a pensar que somente um olho e uma mente afastadas da Terra poderiam garantir aquele traçado perfeito. E isso nos leva a pensar que o arquiteto estava agindo num helicóptero, num avião ou numa qualquer outra máquina voadora. Incoerência, contradição, ciência extraterrestre. Como é que a gente poderá resolver esta charada? Interrogação. Subtítulo. Os desenhos são posteriores às marcas. Os desenhos de Nazca não são somente geométricos, existem muitos outros traços também. Parágrafo. A mais ou menos 1 quilômetro do vale à beira da Panam, a rodovia pan-americana, está uma aranha de uns 50 metros de comprimento. Naquela mesma zona podem ser vistos também desenhos misteriosos, alvos de 7 círculos ou em espiral, vírgula, um pássaro de bico comprido, vírgula, com as asas e a cauda largamente abertas, ponto, parágrafo. Num outro lugar na região de Pampa de Huayuri, nas ravinas entre Chesica
Elima, a caminho de Canta, nas ravinas de Puquio, podem ser encontrados, além das obrigatórias áreas de aterrissagem, pássaros, vírgula, deuses aureolados, vírgula, cobras com 3 cabeças e flores de 6 pétalas. Todos estes desenhos são traçados de maneira extraordinariamente limpa. Foram estilizados por espíritos superiores evoluídos e mostram um amadurecimento artístico análogo ao da maior época pictorial francesa, entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Parágrafo. Os traçados geométricos levantaram hipóteses fascinantes, mas acreditamos que, por enquanto, o enigma não foi resolvido. Parágrafo. Existe um importante detalhe evidente em qualquer exame. Os desenhos são posteriores ao traçado das áreas de aterrissagem, que em parte aparecem apagados e em parte obliterados pelas figuras. Subtítulo: A Incrível Verdade. Da mesma forma que em Paracas, o terreno na região de Nazca é formado de areia amarela clara coberta por um véu de cascalho granítico escuro. Por esse motivo, todos os traços ressaltam de maneira extraordinária, deixando aparecer a areia ocre que se destaca contra o roxo denso do solo virgem. Como em Paracas, as linhas são caminhos estreitos ou valetas pouco profundas, debruadas por uma tira em relevo de pedras e areia. Ponto. Em certos lugares, essa tira em relevo já não mais existe. Os traçados não passam de rastos misteriosos como as linhas paralelas encontradas próximas do candelabro. Pergunta: mas afinal, rastos de quê? Feitos de que maneira? Parágrafo. E como é possível que o ocre amarelo da areia continue aparecendo nas pistas, nos retângulos e nas asas triangulares, sem ser finalmente coberto pela camada de cascalho granítico roxo que existe em toda a superfície? Interrogação. E como é possível que todos os traçados, todos os desenhos tenham resistido à ação do vento e das chuvas, apesar das chuvas serem muito raras? Interrogação. Como em Paracas, nossos olhos constataram o fenômeno. É uma verdade inacreditável. De fato, os ventos e as tempestades da região de Nazca são tão violentos quanto os do Candelabro dos Andes. Constatamos isso naquele dia 27 de abril de 1969, quando nosso pequeno avião teve que interromper seu voo de exploração porque estava sendo sacudido excessivamente pela turbulência. Passamos 2 horas dramáticas jogados, arrastados e virados pelo vento. Em Nazca e em Pisco, os aeroportos estavam interditados por causa das condições atmosféricas espantosas. Mais tarde, Ivete, que tinha ficado no aeroporto em Pisco, disse que a poeira do terreno, levantada pelo vento, obstaculava a visibilidade além de 100 metros e que, para não ser jogada ao chão pelas rajadas, ela teve que se proteger atrás da parede do hangar. Explicamos isso para constatar que, enquanto a poeira do aeroporto era levantada,
e levada pelo vento ao mesmo tempo, e apesar de uma igual intensidade de rajadas, a areia cor de ocre de Nazca ficou perfeitamente imóvel, sem nenhuma perturbação visível. Acima de Nazca, a visibilidade dos traçados se manteve quase que perfeita. Subtítulo: A chave estaria em Vênus? Interrogação. Os historiadores e arqueólogos parecem não estar absolutamente interessados nos traçados de Nazca. Somente o Sr. Paul Kosok, professor da Universidade de Nova York, examinou o problema auxiliado pela senhorita Maria Reich, astrônoma e matemática de Lima. Os estudos feitos pelo casal levaram às seguintes conclusões. Alguns desenhos lembram a decoração das antigas cerâmicas de Nazca. O conjunto dos traçados apresenta uma organização. Muitas linhas partem de centros que se situam em montículos, em que ainda são visíveis as ruínas de pequenas construções de pedra. Certas linhas estariam formando verdadeiros calendários agrícolas, zodiacais e astronômicos. Indicariam o tempo da semeadura, vírgula, o surgimento e o tramontar de certas constelações e estrelas, vírgula, e seguiriam a trajetória de alguns astros. Ponto. Trata-se do maior livro de astronomia do mundo, escreveu o professor Kosok. Os desenhos seriam símbolos totêmicos de tribos diferentes. Infelizmente, essas explicações não me satisfazem. Os traçados são, sem dúvida, organizados no sentido que não parecem ter sido feitos ao acaso. Mostram uma certa exatidão geométrica, mas, por outro lado, não é possível distinguir neles alguma coerência ou ligação. As pistas só excepcionalmente partem de um centro geométrico e nestes não conseguimos constatar pessoalmente nenhum vestígio de construção. Seria decepcionante procurar algum motivo astrológico, porque entre milhares e milhares de linhas que correm em todas as direções possíveis, é bastante fácil encontrar as direções que a gente pretende encontrar. Também é impossível querer taxar os desenhos de símbolos totêmicos, pois as figuras que poderiam corresponder a tal denominação são uma minoria negligenciável. As pistas e as áreas parecem posteriores ao dilúvio universal, faz 2.000 anos, pois caso contrário teriam ficado apagadas. Talvez poderiam datar do ano 3000 a.C., isto é, na época em que os grandes instrutores Origona e Viracocha vieram do céu para ficar com os povos pré-incaicos. Segundo a tradição, estes instrutores endeusados pelo povo chegaram do planeta Vênus. A chave dos mistérios de Nazca e do candelabro poderiam estar em Vênus antes que o planeta se tornasse um cometa afogueado que em seguida voltou a ser um planeta estável dentro do nosso sistema solar? Interrogação. Essa hipótese parece-nos muito tentadora. Subtítulo: Um cérebro extraterrestre. Página 39. É muito difícil acreditar que a rala, paupérrima e pouco esclarecida população do sul do Peru poderia ter concebido a página do calendário e as tabelas astronômicas de Nazca. Ponto. O esmero e o planejamento daqueles não parece pertencer à imaginação de um terrestre. É possível que os autóctones tenham executado a parte técnica da obra, mas acredito que o conceito surgiu num cérebro superior, alheio ao planeta Terra. Nosso correspondente e amigo Robert Carras
de Saint-Rambert d'Albon acha que os traçados de Nazca sugerem que a Terra poderia ter sido marcada a fogo por parte ou em benefício de viajantes vindos do cosmo. Seria essa a assinatura de Orejona? Pergunta Robert Carras. Parece esquisito que o Sr. Kosok tenha se esquecido de estabelecer um relacionamento entre o que antigamente acontecia na zona de Nazca e o que ainda hoje pode ser visto. Os peruanos e os bolivianos do século XX escrevem nas numerosas montanhas do antigo Império dos Incas os slogans Viva el Peru ou Viva X e Y, usando para isso, uma espécie de agave que não enraiza e que eles colocam para formar as letras, que então aparecem escuras sobre um fundo claro. Zonas claras de areia obtidas, retirando-se as pedras que colocam em volta das letras, que então tornam o aspecto de pistas. Capítulo 2. Os mistérios do paralelo 35. Às vezes os mistérios ocultos que nos cercam se manifestam com certa preferência em alguns lugares, como a querer nos desafiar. Sabemos que existem certas correntes telúricas que condicionam o terreno e o ambiente dos locais em que sopram os espíritos, mas parece que também existem zonas permeadas de estranhas influências que às vezes podem ser maléficas. Roger de la Forest escreveu um livro fascinante, examinando estes assuntos e de forma especial as casas em que ele descobriu características geográficas condicionadas em parte pelas forças que irradiam do subsolo, em parte pela localização e em parte por uma chuva impalpável que vem do cosmo. Por não falar nos próprios materiais da casa, os objetos e os móveis cuja disposição geométrica pode provocar ondas mais ou menos violentas. Nossa, o vizinho ainda não foi. Me deu um negócio aqui, pescoço. Nossa, o vizinho tá mexendo no portão ainda. Roger de la Forêt. Todos esses fenômenos são devidos a motivos eletromagnéticos, psíquicos e irradiações frequentemente nefastas quando elas se originam nos centros acumuladores de pensamentos doentios. Parágrafo. Mas que diremos a respeito das imensas regiões do globo em que os malefícios acontecem e se avolumam furiosamente como se estivessem em relação direta com os infernos mitológicos? Interrogação. Subtítulo: Os iates desaparecidos. Em nosso planeta existem 2 lugares influenciados por forças terríveis: as Açores e a região das Ilhas Bahamas, que é conhecida na história do ocultismo pelo nome de Losango Mágico. Se podemos acreditar na tradição, as Açores, a 1.500 quilômetros a oeste de Portugal, já foram os campos elíseos do mundo antediluviano. Ponto. Ali pulsava o coração feliz da Atlântida. Era ali que surgia sua capital reluzente de oricalcos. Poseidones.
Parágrafo. Aconteceu o dilúvio, e em seguida aquela região tornou-se uma arena de acontecimentos esquisitos e, algumas vezes, até trágicos. É útil fazer um breve resumo que poderá fornecer elementos para estudar o mistério dos Açores. Naquelas paragens aparece periodicamente a ilha fantasma de São Brandão. Ali se originam os anticiclones responsáveis pela situação meteorológica da Europa. Foi ali que a Atlântida desapareceu no mar 12.000 anos atrás. A 500 milhas ao largo das Açores, os pretéis, aves migratórias transoceânicas, costumam dar voltas sempre no mesmo lugar até desgastar suas energias. Em São Miguel das Açores, a água ferve em crateras que continuam despejando lava. Uma ilha que apareceu em 1954 ligou-se a Faial. Ali também barcos perderam suas tripulações como se elas tivessem se evaporado misteriosamente. 5 iates foram encontrados naquelas paragens desde 1969, com tempo claro e mar tranquilo, e em sua maioria estavam em perfeitas condições, mas eram totalmente desprovidos de tripulantes. Não foi possível encontrar qualquer explicação plausível e desde então a região dos Açores goza entre os navegadores uma reputação meio esquisita. Página 43. Subtítulo: Maria Celeste, um barco fantasma. Em novembro de 1872, o brigantino Maria Celeste zarpou de Nova York para Gênova com uma tripulação de 12 homens. O pequeno veleiro foi avistado no dia 2 de dezembro ao largo da Europa e nada fazia supor que houvesse algo de errado. No dia 4 de dezembro, o veleiro estava procedendo a todo pano, impulsionado por um bom vento de popa, mas assim mesmo o capitão do navio inglês, Dei Gracia, ficou surpreso quando a embarcação menor não respondeu às suas sinalizações. Quando os ingleses se aproximaram mais, perceberam que não havia ninguém no leme e ninguém no convés, e alguém brincou até que, enfim, um navio fantasma. Quem falou não imaginava que suas palavras correspondessem à realidade. Quando, porém, alguns marujos, num escaler, se aproximaram do Maria Celeste, subiram a bordo, constataram que faltava toda a tripulação. Apesar da atmosfera sombria e silenciosa, nada havia para indicar que algum drama tivesse acontecido a bordo. Tudo estava em ordem e pronto para um bom lanche. A chaleira estava na mesa junto às torradas e ao pote de geleia de laranjas. O convés estava limpo e as cordas devidamente enroladas. O barco salva-vidas estava em seu lugar, coberto e com as amarras firmes. Havia um varal com roupas estendidas e a despensa estava cheia de mantimentos. Os marujos ingleses revisitaram os camarotes e a caverna do barco e tiveram que se convencer da realidade. Não havia viva alma naquele veleiro. Era a primeira vez que isso acontecia. A memória de qualquer navegante, e não havia nada que justificasse o fato, é verdade que no mês de novembro o oceano é sempre difícil nas paragens das Açores, mas o mar estava calmo, não tinha acontecido nenhuma tempestade, e um veleiro de 2 metros com uma dúzia de homens a bordo era muito capaz de enfrentar um tempo até violento.
Talvez seja exagerado dizer que não havia viva alma a bordo. Havia um gato cinza, muito pachorrento. E esse pormenor pareceu ainda mais inquietante. De fato, quando uma tripulação deve abandonar um navio, é normal levar os animais domésticos, sempre que isso for possível, porque não somente são úteis, mas são os amigos dos tripulantes e considerados uma espécie de mascotes. Página 44. Subtítulo: Uma coisa estranha. O enigma se apresentava sem qualquer possibilidade de solução. Se a tripulação tivesse que abandonar o veleiro, teria usado o barco salva-vidas. Se houvesse um motim, teria-se encontrado indícios de luta ou de desordem. Se uma tempestade tivesse colocado o veleiro numa situação crítica, haveria prejuízos e as velas estariam rasgadas. Os ingleses, porém, descobriram algo que, se não levou a uma explicação, pelo menos canalizou todas as conjecturas para o domínio do descomunal. O comandante do Maria Celeste tinha anotado no livro de bordo todos os fatos mais banais, assinalando o tempo, mas a última sentença inacabada compunha-se dessas palavras sibilinas: está acontecendo uma coisa estranha. Subtítulo: Olhem só, é a Atlântida. Os americanos são adeptos fervorosos do espiritismo e da vidência, e em San Diego, na Califórnia, foi organizada uma sessão em que um médium fez a seguinte comunicação: sou a senhora Briggs, esposa do capitão do Maria Celeste. Para interromper a monotonia da navegação, costumava tocar piano a bordo todos os dias. Quando o Brick passou pelas Açores, começaram a acontecer fatos estranhos. Todas as vezes que eu tocava uma música, ao longe, parecia responder aos meus acordes. Os sons vinham do mar como se existisse um eco marinho, parecido ao que se produz às vezes nas montanhas. A tripulação toda ouviu e começou a observar a superfície das águas com visível temor. Alguns homens ficaram tomados pelo pânico e me pediram para não mais tocar. Tivemos um começo de motim, mas meu marido conseguiu serenar os ânimos. Ele tinha lido muito e acreditava que estávamos velejando na região da antiga Atlântida. Um dia, observando o mar, ele viu surgir uma espécie de pradaria flutuante coberta de plantas que não pareciam algas. Uma outra vez me procurou muito agitado e levou-me para o convés para me mostrar uma paisagem de casas ruídas e colunas de mármore lascadas. Acreditei ver uma miragem. Página 45. Durante a noite, a quilha bateu repetidamente em algo. Quando começou a surgir o dia, o homem que estava de vigia gritou enquanto o navio parava. Tinha encalhado numa terra desconhecida. Meu marido exclamou: olhem só, é a Atlântida, que por um milagre está ressurgindo no mar. Num surto de exaltação coletiva, saímos todos do navio, cantando para ver o que descobríamos. E de repente, quando chegamos perto das ruínas de um templo, o terreno desapareceu debaixo dos nossos pés, num movimento geológico inverso ao que tinha feito surgir a terra das águas. O Maria Celeste desencalhou e voltou a velejar sozinho e vazio. Todos nós perecemos entre as ondas.